que está acontecendo? Parece que o mundo está de pernas pro ar. É isso mesmo que acontece quando você não tem um posicionamento adequado. Parece que as coisas ficam invertidas, mas a boa notícia que eu tenho para você é que na semente de hoje, que eu vou te entregar, que é a semente do posicionamento, tudo vai estar no seu devido lugar para que você consiga multiplicar. E multiplicar, sabe o quê? Aquilo que você mais anseia na sua vida. Deus terá prazer em abençoar a sua vida com muito mais, muito além de tudo aquilo que você pensa ou imagina. Mas para isso você precisa ficar comigo até o final. Enfim, chegamos na nossa sexta etapa de 7. A planta que nós deixamos aqui, a semente de cada dia, já passou pelo processo do nascer, que foram as 3 primeiras etapas. Ela já cresceu na etapa 4 e 5. Agora na etapa 6, sabe qual é o momento? É o momento de reproduzir. Reproduzir tudo aquilo que Deus já lançou em seu coração e agora você vai multiplicar. Essa é a hora que a planta começa a gerar não só um fruto, mas vários frutos. Mas para isso você precisa da semente de hoje, que é a semente do posicionamento. E para antecipar, eu já quero deixar bem claro aqui que eu não vou falar sobre posicionamento de marca ou então marketing pessoal, né, para que você se posicione. Não é nada disso. É o posicionamento que Deus quer da sua vida, aonde Ele já estendeu a mão para te abençoar e falar assim: filha, se posiciona aqui, ó. Aqui debaixo da bênção, debaixo da minha mão. E para isso eu preciso falar que debaixo da bênção do Senhor, das mãos poderosas, para que haja multiplicação sobre você, é necessário você criar um ambiente. Para isso eu vou contar uma história que talvez você tenha ouvido. Se sim, vai reforçar a sua ideia, e se não, fique atento a essa história. Essa história diz de um homem que tentava caçar borboletas. E ele tentava de várias formas e não conseguia, até que ele encontrou alguém que conseguia muitas e muitas borboletas. E aí ele perguntou: como é que você faz para conseguir tantas borboletas se para mim é tão difícil? E aí essa pessoa respondeu para ele: eu não vou atrás das borboletas, eu crio todo o local, o ambiente propício para que as borboletas venham a mim. Por isso eu cuido muito bem desse jardim. É essa ambiência, é esse posicionamento que Deus quer de você. Que você pare de ficar correndo de um lado para o outro, caçando as bênçãos do Senhor, elas que vão alcançar você. Talvez você já conheça essa passagem que fala que as bênçãos do Senhor lhe alcançarão. Mas quando você começa a receber mais notícias, quando você começa a enfrentar dificuldades na vida, você começa a correr de um lado para o outro, de um lado para o outro. E na verdade o que Deus está falando é: prepare o local, que as bênçãos serão derramadas sobre ele. E é essa ambiência que nós vamos começar a trazer para a sua vida, para que o seu posicionamento e o cenário aonde você se colocou seja favorável para que o Senhor multiplique as bênçãos dele sobre você. Tá pronta? Já pegou papel e caneta? Então vamos lá. A primeira área que eu vou tratar é o desapego. Você precisa desapegar de tudo aquilo que vai desfavorecer a esse cenário, a essa ambiência da bênção. E quais são as coisas que você precisa abrir mão, desapegar? Talvez você já saiba do pecado, nós já tratamos disso. E você vai falar assim: Gisele, mas eu já abandonei tudo quanto é pecado. Mas tem algumas coisinhas que talvez não sejam tão claras assim, visíveis e perceptíveis aos olhos de quem está de fora. E por isso você não dá tanta importância. Sabe aquela conta que está atrasada e que você não pagou? Sabe, aquela situação que vem se arrastando um tempão e você fala: mas eu vou pagar, e não paga ninguém? Então, essa é uma das áreas que você precisa literalmente desapegar, que são as dívidas. E você vai falar: Gisele, eu mando todas elas até pra você. Eu não quero realmente dívida nenhuma pra mim.
Ninguém quer dívida, mas se você fez a dívida, você deve assumir, negociar se for necessário para que você esteja nesse ambiente da bênção. Fazendo isso, você entra numa outra área que você precisa também desapegar. É da vergonha que te paralisa. Você tem vergonha? Eu também já tive muitas. Em alguns momentos eu ainda tenho, mas encaro, sabe como? Com conhecimento e com coragem. Coragem que não é a ausência do medo, porque a vergonha, ela vem disfarçada de um medo. Medo do que vão falar de você, medo do que vão pensar sobre você. E essa vergonha não é um local propício, não é um ambiente propício para que o Senhor derrame as bênçãos. Os tímidos, quando a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, isso não quer dizer que se você tem um perfil mais acanhado, mais quietinho, que você não vai para o céu. Não é sobre isso que a Bíblia fala. Mas fala sobre quando Deus dá uma ordem e você se envergonha, tem medo, e por esse receio você não cumpre essa ordem. É esse tipo de timidez, a timidez que paralisa você para aquilo que Deus chamou você para fazer. Então, tá com vergonha? Assuma, entenda as suas emoções. Estou sentindo isso, mas eu vou enfrentar. Estou com vergonha de negociar minha dívida, mas negocia. Estou com vergonha de fazer tal coisa que Deus mandou fazer. Faça. Assim você vai trazer esse ambiente e Deus vai liberar bênçãos que você nem imagina. Uma outra área que você precisa ficar atenta também é das coisas que não fazem mais sentido para você. Talvez você tenha algumas coisas em casa que já não fazem mais sentido e você acaba acumulando. Sabe aquele espírito de acumulador? E quando vai ver, a casa já está uma bagunça. E para isso eu já vou deixar a tarefa do dia de hoje. A tarefa do dia de hoje é você fazer ou um faxinão, ou então algum faça você mesmo, algo que você não precise gastar muito, ou não precisa gastar nada, mas que você faça. Já digo para você, se você fizer, depois você deixa aqui nos comentários, que eu quero saber o que é que você fez. Quando a gente muda o ambiente também da nossa casa, sabe? Essa atuação daquilo que a gente faz no externo muda também aqui dentro. Porque a nossa sensação, isso é comprovado cientificamente, que os ambientes que a gente está, que a gente convive, eles têm o poder de mexer com a gente assim por dentro. Você já ficou numa casa toda bagunçada? Qual é a sensação que você tem? Que sua vida também está bagunçada. Agora, quando você começa a colocar as coisas em ordem, é como se você tivesse a sensação: minha casa está em ordem, minha vida começa a entrar em ordem também. Por isso, você pode pensar que é uma tarefa boba, é uma tarefa simples, mas não só na sua vida no natural, mas no mundo espiritual, isso tem um grau de importância muito elevado. Por isso a tarefa é: olhe aquilo que você pode fazer, você pode mobilizar as pessoas que moram na sua casa para fazer, eu não sei, mas faça algo por você dentro da sua casa. Escolha um cômodo ou escolha um cantinho e nele você deixa assim, ó, bem esperto, porque eu quero saber depois o que é que você fez e como você se sentiu depois de ter feito essa tarefa também. E tem outra coisa, ao invés de você deixar só para depois, já assume um compromisso social, já diz aqui agora o que você vai fazer e depois você volta nesse vídeo ou então me chama lá no Instagram e me diz: Gia, eu já fiz isso. Eu vou ficar torcendo por você e vou ficar muito feliz também. Vou dar uma acelerada aqui porque o horário passa voando, mas tudo isso que eu tô falando para você desapegar, para você subtrair da sua vida, é porque antes de você, nas operações matemáticas convencionais que você conhece, antes de você partir para a multiplicação, você precisa entender muito bem e tá operando de maneira bem ágil na soma e na subtração, na conta de mais e na conta de menos. Sendo assim, hoje eu vou aqui no posicionamento tratar mais daquilo que você tem que retirar da sua vida, subtrair da sua vida. Já falamos aqui sobre alguns aspectos, algumas áreas, e lembrando que a palavra de Deus diz lá em Romanos 13, no versículo 8, que para ninguém a gente deve dever nada, dinheiro, enfim, nada, a não ser o amor. Mas tem
um porém. Então você já sabe que tem que eliminar as dívidas, eu já falei que você não deve ficar devendo nada para ninguém. Mas tem uma questão. Quando a gente fala assim, eu tenho que dever o amor à pessoa, mas você não deve ser humilhado e servir de capacho de outras pessoas. Sim, o que eu tô falando é que você precisa subtrair, tirar da sua vida, desapegar de relacionamentos tóxicos. Você não deve permanecer em lugares onde as pessoas somente te toleram e não te celebram. Você precisa eliminar esses relacionamentos da sua vida. Senão o cenário, você não vai atrair as borboletas, as bênçãos que o Senhor tem para você. Você precisa sim tirar todo tipo de má influência, todo tipo de pessoas tóxicas do seu caminho, mesmo que você se sinta só. Lembrando, você nunca tá só, tá? Mas mesmo que você tenha essa sensação, sabe aquela história? É melhor só do que mal acompanhado? Não é que você seja melhor do que ninguém. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem alguns filhos que o buscam de uma maneira mais intencional, mais intensa do que os outros. Logo, não é que o Senhor vai favorecer mais um porque é queridinho e não o outro. Mas se você tem buscado de maneira intencional fazer a vontade de Deus, automaticamente você vai se livrando de quem está querendo só te puxar para baixo. Tendo entendido essa parte, também quero reforçar aqui para você desapegar. Uma coisa é você se sentir sozinho. Outra coisa é por causa de os sentimentos e pensamentos negativos que vêm à sua mente, você querer se isolar. O isolamento também não é um posicionamento que favorece a bênção, porque nós somos pessoas que precisamos de pessoas e essa conexão, o Senhor também ordena a bênção. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima semente, mas por hoje eu quero que você entenda. Desapegue do isolamento e busque pessoas que conecte com os seus valores, com os seus princípios. Assim como está lá em Filipenses 3, nos versículos 13 e 14. Deixando as coisas que para trás ficam, o que você vai fazer? Você vai prosseguir para o alvo. Deixa as coisas passadas, deixa os relacionamentos ruins passados, os pensamentos negativos passados, deixa tudo isso para trás. Deixa para trás. Não deixa que essas coisas te aprisionem num passado de dor, num passado de sofrimento. Você pode ter enfrentado as piores coisas, né? Mas cada situação difícil, cada crise que você enfrentou, toda essa situação ruim, você pode enxergar de duas formas. Uma, chorando pelo leite derramado. E fica lá. Minha vida sempre foi assim. Tudo de ruim acontece comigo, nada muda. Ou então, você pode tomar a postura, o posicionamento de uma pessoa bem resolvida que você é. Que é qual? Estou enfrentando a situação difícil. O dia mal chegou para mim e parece que não está mudando, mas eu sei que isso é uma oportunidade de eu superar, que foi a semente anterior. As duas sementes anteriores que nós tratamos foi o quê? Oportunidade e superação. Para que você chegasse hoje com um posicionamento adequado, o posicionamento que Deus quer, para você multiplicar. Essa é a hora de você reproduzir. E só reproduz quem já está no tempo certo. E qual é o tempo certo de Deus para sua vida? Quando você já passou por todos os processos que nós já falamos e entregamos aqui, semente dia após dia para você. Você já nasceu, você já cresceu, você está forte, você aproveitou as oportunidades, você já superou as dificuldades. Então agora é a hora quando a gente faz o checklist. Isso daqui não serve, vamos lá, deixando tudo para trás e avaliando. Que pensamentos são esses que está vindo à minha mente? Eu preciso desapegar ou então eu vou fortalecer e avançar nesses pensamentos? E isso a gente vai lá para Filipenses, capítulo 4, versículo 8, quando ele diz: isso que você está pensando é verdadeiro? É honesto? É puro? É justo? É amável? É de boa fama? Existe algum louvor nisso? Existe alguma coisa boa nisso que você está pensando? No seu ambiente. Saiu agora do seu pensamento, né? Estou eu aqui contextualizando naquilo que a gente está tratando. O ambiente que você está é um ambiente que favorece tudo isso que eu acabei de falar aqui para você? Ou então é um ambiente cercado de mentiras? É uma mentira após a outra.
Você tem pensado em mentir porque é mais conveniente? Você está num ambiente onde as pessoas mentem porque tem algum benefício, entre aspas, com a mentira? Será que é um ambiente de pessoas honestas? Você está lidando com pessoas honestas? Você, em primeiro lugar, tem sido essa pessoa honesta que atrai a bênção para si? Será que a pureza ou então a imoralidade nos seus pensamentos? E agora, nos ambientes aonde você tem frequentado, a sua casa é um lugar onde habita o justo do Senhor? A sua casa, o seu trabalho é um lugar que você anda em justiça? Ou então, as coisas erradas fazem com que você se corrompa? Há amabilidade nas suas palavras, principalmente com aqueles que convivem com você? Ou então é uma patada atrás da outra, né? Parece até um cavalo ou uma égua, toda hora, um coice atrás do outro, ao invés de ser amável. Porque é certo que quando você não gere bem as suas emoções, você fere as pessoas que você mais ama. Mas vai entender quem recebe isso, que você ama. Os 30 primeiros segundos, depois de um impacto forte da sua emoção, você é capaz, se você não respirar fundo, por isso que a gente fala, dá um tempo, seja tardio no falar, respira fundo. E aí você vai compreender que Deus tem bênção para a sua vida, que nada do que você enfrentou, nada do que você passou é em vão. E por mais que os pensamentos ruins venham, você, usando a autorresponsabilidade, o posicionamento que você está aprendendo hoje, isso tudo vai fazer com que você quebre o ciclo de negatividade, que você quebre o ciclo da maldição e traga um ambiente de bênção, para que você multiplique tudo aquilo de bom que o Senhor tem para você. Na próxima semente nós vamos reforçar isso, então não perde por nada o conteúdo de hoje. O que você vai fazer? Vamos dar uma pausa aqui, né? O que você vai fazer com o conteúdo de hoje? Agora. Você que ainda não fez isso, você vai clicar aí nesse curtir, você vai deixar o seu like para mim, vai compartilhar. Compartilha nos seus grupos, no grupo da igreja, no grupo, enfim, nos grupos que você quiser, para que essa mensagem chegue a mais pessoas ainda e você seja um facilitador do reino de Deus, um multiplicador, um evangelizador, uma evangelizadora bem resolvida da palavra de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas com o poder que está sendo liberado na sua vida agora, nesse momento, e vai ser na vida dele também, através dessa palavra. Então, é muito mais do que só gerar um engajamento aqui nesse canal. É para que outras pessoas sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. Então, já curtiu, já compartilhou? Se não é inscrito no canal, é hora de você se inscrever. E agora a gente vai fechar aqui. Já pegou? Já subtraiu tudo da sua vida que não presta? Já fez assim, ó? Agora mexe aí seus ombros e fala assim, não quero nada. Não quero nada. Não esquece da tarefa que você tem, né? Você pode fazer faxina, você pode arrumar um cantinho da casa, mas faça isso. E para finalizar, no momento que você estiver arrumando o cantinho da sua casa, não é arrumação, passar a vassoura que a gente faz todo dia não, tá? É aquele algo a mais, é aquele jeitinho a mais em algum cantinho da sua casa. Você vai declarar, Senhor, assim como eu estou ajustando aqui onde eu posso, que as tuas mãos possam ir no impossível, aonde minhas mãos não alcançam, onde o meu corpo não aguenta, que o Senhor entre com intervenção divina nessa área e que tuas bênçãos comecem a multiplicar. Porque assim como havia escassez, e o profeta chegou para a viúva e falou, pega todas as vasilhas emprestadas da vizinhança. E ela teve azeite não só para suprir a necessidade do momento dela, mas para ela viver de renda passiva, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também no decorrer desses 23 dias. Assim Deus tem bênção para você também. Mas isso é porque ela tinha criado uma ambiência boa aonde ela morava. Imagina se fosse uma vizinha ranzinza, chata, que brigasse com todo mundo. Será que ela ia ter gente que emprestasse as vasilhas para ela? Será que seria essa quantidade toda de vasilhas que ela conseguiu? Para isso, você precisa multiplicar com um bom posicionamento. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e que você se encontre no lugar aonde Deus quer que você esteja. Para isso, abandona, larga todo o fardo. Desapega agora
de todo resquício, de todo apontamento, de toda acusação, porque o Senhor te fez nova criatura. E não interessa o que você fez até o momento que você assistiu o vídeo. O que interessa é a partir de agora em diante, aquilo que você vai fazer. Desapegando de tudo aquilo que não presta e avançando rumo ao alvo, que é Cristo. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo está se fazendo novo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima semente. Tchau.